Jean-Marie Baptiste Vianney nasceu em 8 de maio de 1786, na localidade de Dardilly, 10 quilômetros ao noroeste da cidade de Lyon, na França. Seus pais, os camponeses Mathieu Vianney e Marie Beluse, tiveram 7 filhos, dos quais ele foi o quarto. Desde a infância se mostrou muito piedoso, indo à igreja frequentemente, já dizendo que desejava ser um sacerdote. Graças aos ensinamentos maternos, conseguiu aprender muitas orações de cor e viveu uma forte religiosidade. Até a adolescência ainda era analfabeto, pois desde a infância teve que trabalhar na lavoura e também como pastor. Só quando abriram uma pequena escola na aldeia onde residia que pôde aprender a língua francesa, pois em sua casa só falavam o dialeto regional. Mesmo assim, frequentou a escola por apenas 2 anos, pois a pobreza da família requeria sua ajuda nos trabalhos do campo. Como nesta época a perseguição religiosa era grande por causa da nefasta e maçônica Revolução Francesa, que nacionalizou os bens da igreja e suprimiu as ordens religiosas, o pequeno Vianney recebeu a sua primeira comunhão eucarística em um celeiro, durante uma missa clandestina. Era em sua casa também, graças a um sacerdote refratário que não havia jurado fidelidade aos revolucionários, que ele e os seus familiares recebiam o sacramento da confissão. Aos 17 anos, João decidiu-se firmemente pelo sacerdócio. Mas não foi fácil atingir esta meta, não só por causa da oposição de seu pai e da perseguição religiosa, mas também por causa de seus poucos conhecimentos culturais. Foi graças ao padre Bally, um piedoso sacerdote, que Vianney, aos 20 anos de idade, entrou no seminário de Écully. Embora ninguém duvidasse de sua fé e devoção, os professores e superiores o consideravam apenas um rude camponês, que não tinha inteligência suficiente para acompanhar os outros seminaristas, especialmente de filosofia e teologia. Assim, acabou sendo confinado a estudar apenas as matérias básicas, como aritmética, história e geografia. Depois de muitas tribulações e humilhações, em 13 de agosto de 1815, com a idade de 29 anos, foi ordenado sacerdote. Contudo, sua ordenação teve um impedimento. Não poderia ser confessor, pois não foi considerado capaz de guiar as consciências. Só após 3 anos, em 1818, que o padre Vianney conseguiu a liberação para atender confissões e, assim, exercer o seu apostolado plenamente. Mesmo assim, o enviaram para uma pequena e desconhecida aldeia no sudeste da França, Arcis-sur-Meuse, que contava com apenas 230 habitantes. O padre Vianney partiu para a aldeia de Ars em fevereiro de 1818, numa carroça, levando consigo apenas alguns pertences, entre os quais seu breviário, seu terço e uma cruz. Conta a tradição que, chegando perto da aldeia, na estrada havia muita neblina e ele não conhecia a região. Dirigiu-se a um pequeno pastor, pedindo informações sobre onde ficava o vilarejo de Ars. O menino então o levou até a entrada da aldeia, ao que ele agradeceu, dizendo: Me mostraste o caminho até Ars, e eu te mostrarei o caminho até o céu. Hoje, na entrada da cidade, encontra-se um monumento que faz memória a este bonito episódio na vida do santo. Este menino chamava-se Antônio Grive e foi o primeiro paroquiano a morrer depois de São João Maria Vianney, que assim lhe mostrou o caminho do céu. Os primeiros anos em Ars não foram nada fáceis. Como a maior parte das localidades rurais da França, devastadas durante 10 anos pelo liberalismo da maçônica Revolução Francesa, Ars também encontrava-se em plena decadência econômica, moral e religiosa. Vivia-se um paganismo prático, formado de negligência, indiferentismo e esquecimento das práticas religiosas. As tabernas ficavam lotadas e a igreja vazia.
E foi esta paróquia, que não era aceita por nenhum sacerdote, que o jovem padre Vianney acolheu com amor e lá permaneceu até a sua morte. Já no dia de sua chegada, o padre Vianney deu seu colchão a um pobre e deitou-se sobre um sarmento junto à parede, com um pedaço de madeira como travesseiro. Como a parede e o chão eram úmidos, contraiu uma doença nos nervos que durou 15 anos. Nos primeiros dias, quando ele abriu as portas da igreja, só apareceram alguns curiosos, que queriam ver quem era o novo padre. Assim, ele passava horas e horas sozinho após a Santa Missa, ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento. Tomava sangrentas disciplinas para obter de Deus a conversão de seus paroquianos. Mesmo depois que estes se converteram, não deixou que seus instrumentos de penitência se enferrujassem. Seu jejum era constante, ficando até 3 dias sem comer, e quando o fazia, alimentava-se somente de batatas. Deus então atendeu aos rogos de seu fiel servo, e aos poucos os moradores começaram a aproximar-se para frequentar a igreja. Mas então começou outra batalha, a extirpação das blasfêmias, dos vícios, dos trabalhos aos domingos, das tabernas, dos bailes e das roupas imodestas. Ele era irredutível na correção moral de seus paroquianos. Foram quase 13 anos de luta para conseguir a conversão dos moradores, mas com perseverança e também pelo testemunho de santidade, o padre Vianney acabou mudando este cenário. As tabernas começaram a ficar vazias e a igreja lotada de pessoas que queriam reconciliar-se com Deus através do sacramento da confissão e escutar os sábios conselhos daquele humilde sacerdote. Por espaço de 40 anos até sua morte, jejuou e flagelou-se pelos pecadores. Ele dizia a seus companheiros no sacerdócio que dava penitências suaves aos que iam confessar, porque ele mesmo as completava depois. Por sua humildade, amor e fidelidade à sua missão sacerdotal, Deus lhe concedeu o dom dos milagres, mas ele atribuía-os todos a Santa Filomena, da qual era grande devoto. O cura de Ars, como era chamado, como tantos outros santos, não tinha tempo para descansar. Seu tempo era todo para Deus e para as almas. Alimentava-se pouquíssimo, dormia menos que 4 horas por noite e ficava longas horas em adoração, ou com seu rosário nas mãos, e mais um grande período do dia no confessionário. Com o tempo, não só os moradores de Ars, mas os habitantes das regiões próximas descobriram o tesouro que Deus lhes havia enviado. Sua fama de santidade e dons místicos, de ler as consciências e realizar milagres, espalhou-se pela Europa, e o local tornou-se um centro de peregrinações. Muitos acorriam à paróquia de Ars para ver o Padre Santo e confessar-se com ele, que chegava a ficar 15 horas por dia dentro do confessionário. As mulheres ele atendia na igreja, e os homens casados que precisavam de conselhos mais firmes atendia no confessionário que ficava na sacristia. A fila era interminável, mas as pessoas não desistiam, mesmo que para isso tivessem de esperar horas ou dias inteiros. Assim, em 1827, o local tornou-se o centro de peregrinação a nível internacional, tanto que em 1835 foi necessário a criação de um sistema de transporte entre Lyon e Ars, pois os peregrinos chegaram a atingir um número de 80.000 só naquele ano, e aumentaria nos anos seguintes. Conta-se que um destes peregrinos, e há 2 versões para isso, uma que foi um médico de Paris, a outra que foi um advogado de Lyon, que depois de voltar de uma visita ao padre Vianney, questionado por seus amigos que lhe perguntaram: "O que você viu em Ars?", ele lhes respondeu: "Eu vi Deus em um homem". Além do atendimento de confissão, durante a semana ele dividia seu tempo também entre visitar os doentes, atender os pobres e órfãos. Construiu o Lar da Providência, um educandário para as meninas órfãs da região. Todos os dias na Capela da Providência, durante 20 anos, às 11 horas da manhã, ele ensinava o catecismo ao povo e aos peregrinos. Em 1823, o bispo elevou Ars à categoria de paróquia.
Nessa ocasião, Vianney desejou abandonar a comunidade, pois não se achava à altura para administrar uma paróquia. Contudo, pela insistência do bispo e do povo, permaneceu. Por várias vezes ele tentou sair de Ars para ingressar em um mosteiro, pois almejava a vida contemplativa. Mas os habitantes de Ars, já conhecendo sua santidade, o buscavam de volta. Em certa ocasião, chegaram a revezar-se em turnos de vigília para verificar se ele não fugia escondido da cidade. Em 1824, Vianney começou a sofrer ataques espirituais do demônio, furioso pelo bom êxito do ministério sacerdotal do santo, que um dia chegou até a incendiar sua cama para matá-lo. Mas, com grande confiança em Deus e humildade, ele vencia todas as tentações. Assim, Deus lhe concedeu também o dom de expulsar os demônios. Consumido pela fadiga, sem nenhum sinal de agonia, entregou sua alma para Deus, na presença de seu confessor e algumas pessoas mais próximas. Na madrugada de 4 de agosto de 1859, aos 73 anos de idade. Durante o velório, os paroquianos e milhares de peregrinos passaram diante de seu corpo durante 48 horas sem interrupção. Muito antes de ser canonizado, já era venerado como santo. Em 1904, 45 anos após a sua morte, seu corpo foi exumado e encontrado incorrupto. Foi beatificado por São Pio X em 5 de janeiro de 1905 e canonizado por Pio XI em 31 de maio de 1925. Em 1929, este mesmo Papa o declarou patrono dos párocos. Atualmente, seu corpo, revestido com uma camada de cera, repousa no Santuário Basílica de Ars. São João Maria Vianney, intercedei pelos sacerdotes, rogai por todos nós. Amém.